Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pelo zelo dele em nós, pela perseverança que ele coloca nos nossos corações, que impede que nós desistamos do caminho. O Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Saúdo o nosso visitante, Rainer, sua esposa, seus filhos, titio e titia. Deus abençoe vocês, é um prazer ter vocês conosco. Estamos meditando no livro de Amós, um livro que fala muito sobre o juízo, sobre exortação. Começamos há algumas semanas tratando do juízo divino a respeito das nações vizinhas ao povo de Israel e às tribos de Judá. Semana passada estivemos meditando sobre o tema o julgamento divino contra Judá. Nós temos todo um pano, um fundo teológico, tanto para Judá, como para esse maior oráculo, essa maior exortação em relação ao povo de Israel. Apesar de Amós ele falar para todos esses povos, Amós ele está inserido dentro das tribos do norte. Tribos que, quando nós olhamos, elas fazem mal que aos olhos do Senhor em quase a totalidade, na verdade, dos seus reinados. Nós vemos a ação de um Deus em seu povo. Nós vemos os atos soberanos de Deus em favor do seu povo, mesmo que não seja satisfatório. Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diz para a gente não nos conformarmos com este mundo. Nem sempre essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós temos vivido de sabores, mas esses sabores, todos eles provêm do Senhor. Outros profetas mais antigos também deram testemunho disso. Mesmo que eles tivessem se distanciado de Deus, o povo de Israel, e aceitado muitas influências culturais e teológicas de adoração a Baal e outros deuses, eles não poderiam ir contra as leis do nosso Deus, dos deuses deles também. O povo mesmo assim concordava com a ideia de Deus julgando aquele povo segundo a lei de Deus. Eles olhavam para aquelas nações de Edom, para as nações de Tiro, Moabe e todas as outras, inclusive Judá, e olhava aquele julgamento e eles se alegravam, porque eles não eram colocados na berlinda, então eles entendiam que eles estavam sendo agradáveis ao Senhor. Suas ideias sobre o que era correto e errado continuavam, de certa forma, relacionados à herança que veio da lei de Moisés. Então havia no coração deles essa expectativa de algo diferente, mas o Senhor, ele é reto e ele iria julgar este povo. O povo escolhido de Deus recebeu a verdade e gozava os benefícios dos atos soberanos de Deus. Nós temos vivido o bom de Deus. Sobre as nossas cabeças está um teto. Nas nossas mesas nós vemos o alimento. Nos nossos armários nós temos vestuário, temos educação, nós temos lazer. Nós temos a oportunidade de estarmos num lugar, mesmo que humilde como esse, e adorarmos o Senhor. O Senhor é bom. E mesmo assim nós continuamos agindo como o povo de Israel, rebeldes aos seus ensinamentos. A rejeição da direção de Deus sobre a nação através dos seus profetas é uma rejeição do controle soberano de Deus sobre eles. Algo que é ilustrado em 1 Samuel 8:7, quando aquele povo que não quer mais Deus controlando a vida deles e quer que seja eleito um rei. E tem todo um contexto em que o profeta Samuel fala, e ele fica chateado, e Deus vai a ele e fala: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quando você rejeita a palavra que é proclamada do altar, daquela que procede de Deus, não do coração do homem, você não rejeita a denominação, você não rejeita o pastor, mas você rejeita a palavra de Deus. As suas ações, elas atestam se você é filho de Deus ou não é filho de Deus. Porque se você não coloca em prática aquilo que você ouve, você é um mero ouvinte. Tiago fala: não seja um ouvinte, mas seja um praticante. E não é dentro da igreja, é fora da igreja.
Estar aqui na igreja cantando, eu não sei os preços do meu pecado na cruz, legal, mas eu quero ver você fazendo isso fora da igreja. Quando for apresentado a você oportunidades, o que você faz com isso? O povo de Israel se rebelou. Os resultados da graça de Deus no passado não evitam seu julgamento no futuro. E muitas pessoas, elas se alicerçam com o batismo, se alicerçam com uma vida cristã anterior e acham que está tudo certo e não está. O que vai definir o seu futuro é o fim da sua caminhada e não o começo. É como você vive hoje. Um hoje que para nós parece longínquo. Outro dia, aos meus olhos, eu estava na idade do Vitor, na idade da Júlia, estou o dobro da idade deles, e a idade ela vai avançando, e vai crescendo cada vez mais, chega ao ponto de você se encontrar com o Senhor. Mas será que Vitor e Júlia e qualquer outro aqui vai chegar a uma idade mais avançada? Será? A gente não sabe. Os jovens, eles acham que eles vão viver para sempre. Sempre há tempo para buscar a Deus. Os israelitas achavam, porque eles estavam debaixo dos benefícios de Deus, estava tudo certo e não estava tudo certo. O poder humano e as suas habilidades de nada valerão no dia do Senhor. Ninguém irá escapar do juízo. A palavra de hoje tem como título o julgamento divino contra Israel. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Amós capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 em diante. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós capítulo 2, versos 4 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo monte. E se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas empenhadas, na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para possuirdes a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não há isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua graça, pela tua benevolência. Louvamos ao Senhor, Pai querido, pela tua benignidade. A tua palavra é santa, a tua palavra nos constrange, a tua palavra nos alcança nesta noite. Peço que o teu espírito de entendimento seja sobre nós, que nós possamos, Pai querido, absorver a porção da palavra que tu tens destinado a nós. Peço que o Senhor me capacite como instrumento da tua vontade para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Desde que começamos o livro de Amós, o início de cada capítulo, ele começa da mesma maneira. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. As pessoas, elas estão acostumadas
a achar que sempre vão ter uma outra chance. Sempre vai haver uma outra oportunidade. Nem sempre isso é verdade. A origem desta mensagem, como de todas as outras, é encabeçada por assim diz o Senhor, identificando mais uma vez a origem desta nova mensagem. Mais uma vez o Senhor revela a sua palavra ao profeta. Sua autoridade divina é o poder por trás das palavras proclamadas. Nós temos que aprender a ouvir a voz do bom pastor. A voz do bom pastor nem sempre ela nos é agradável. A voz do bom pastor muitas vezes é uma palavra de correção. Logo depois dessa abertura, novamente, ele vem fazendo as acusações. Ele começa a acusação contra Israel. E ele diz, por causa da sua pecaminosidade. Qual que era o pecado de Israel? Contra as tribos das outras nações, era o pecado de homem contra homem. A maldade humana, à parte da lei de Deus. Quando Judá entra no cenário, ele começa a exortar Judá já com o conhecimento da palavra. Ao usar a mesma frase que foi empregada para descrever a pecaminosidade excessiva de todas as outras nações, Amós aponta para os atos de rebeldia de Israel, que na verdade é o público real dele. Todo esse cenário que está sendo criado em volta das nações é para que Israel receba uma palavra. Para que se ele se converter, ele possa ser agradável novamente ao Senhor, o que não acontece. A inclusão dos israelitas na lista das nações que se rebelaram contra Deus surpreendeu os ouvintes de Amós, pois muitos deles provavelmente haviam chegado à conclusão que sob o reinado de Jeroboão II, Israel deveria ter sido um instrumento para castigar todas essas nações. Jeroboão II, apesar de fazer as coisas não agradáveis a Deus, ele foi sim utilizado como instrumento para o juízo das nações, mesmo sendo mau. Uma vez que os sírios e assírios encontravam-se numa situação política enfraquecida e já tendo provado o gosto da vitória, provavelmente muitos dos ouvintes achavam que Amós ia falar: agora eu vou restaurar o reino de Israel. Todas as nações, elas vão ficar debaixo dos pés como ficavam com Salomão e ficavam como Davi. Eles esperavam esse tipo de instrução, mas não foi isso que aconteceu. Há uma prestação de contas que é exigida do Senhor. Tudo que nós fazemos tem consequências. Todos os meus pensamentos têm consequências. O Senhor, ele vai além da ação natural. O Senhor, ele vai além da coisa humana, da coisa do dia a dia. Ele traz no Novo Testamento a ideia de que se você olhar para alguém com desejo, você já adulterou. Ou seja, o Senhor, ele sonda o coração. O salmista, ele fala: sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. O salmista está sendo, no mínimo, inocente, porque há o pecado dentro do coração dele. Há o pecado dentro do coração de cada ser humano. Há uma prestação de contas que é exigida. A mesma fórmula tradicional de prestação de contas com as outras nações também é aplicada a Israel, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus está determinado na sua ira. Sim, Deus, ele se ira. A ira dele é uma ira santa. É uma ira que não volta atrás. É uma ira que é justificada. E muitos de nós estamos debaixo da ira de Deus. Não uma ira destruidora, porque como filhos nós não somos destruídos, mas nós sofremos. Porque nós continuamos querendo caminhar dentro dos nossos mesmos caminhos. Atos rebeldes são cometidos nas nossas vidas, na vida daqueles povos, daquelas nações, Judá e também Israel. Essa ideia foi muito estranha para eles, porque eles estavam acostumados a sempre o Senhor levantar o juiz e tirar qualquer opressão da vida deles, mas Deus está dando um basta para aquele povo, e começa alertando de fora para dentro, para que quem sabe aquelas pessoas mudem, mas elas continuam fechadas apenas na sua vontade, no seu próprio coração. A nação não havia cometido crimes bárbaros, como que nós falamos, de rasgar o ventre das mulheres grávidas. Mas eles, por saberem a lei do Senhor, todas as ações deles eram mais sérias e mais graves. Deus os faria prestar contas de um grande mal, mal que vai ser descrito a partir de agora.
Amós capítulo 2, verso 6, ele diz: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O juízo inicial de Amós em relação a Israel vem sobre a classe dominante. Não só as pessoas que faziam parte do poder judiciário, mas também da classe dominante. Vender o justo. O comércio de pessoas por dinheiro é uma referência a falhas no sistema judicial por meio de suborno de juízes ou de abuso dos devedores por seus credores. O Pix, naquela época, corria solto. As pessoas que tinham muito dinheiro iam lá e subornavam os juízes para que eles dessem o ganho de causa para eles. E aqueles que eram desamparados, aqueles que eram fracos, aqueles que eram pobres, aqueles que buscavam no judiciário algum tipo de alento, não encontravam. Apesar dessa compra e venda estar anteriormente relacionado ao comércio de escravos, aqui o contexto é diferente. Os que sofrem abusos são os inocentes, vendidos como escravos por causa de uma dívida muito pequena. A gente vê um contexto semelhante em Mateus 18:30, quando aquele rei que faz aquele levantamento, quem está me devendo, ele chega numa quantia exorbitante, ele declara sobre aquela vida o perdão, e quando aquele homem encontra 1/10, 1/1000 daquela dívida, ele fala: prenda aquele homem até que ele me pague. E logo depois o rei, sabendo daquilo, fica incomodado e fala: se o mesmo juízo que você está fazendo eu vou fazer com você. Aquele perdão é revogado e você vai ser preso, como você quer que o teu devedor também fique preso. As pessoas, elas não tinham nenhum tipo de amor, nenhum tipo de compaixão. Ambos juízos iníquos oferecem uma visão mais profunda dos abusos que viram a ser condenados por Deus. A venda do necessitado acontece sem misericórdia de pessoas necessitadas que nada fizeram de errado, a não ser ter algum tipo de revés financeiro. Os juízes não davam uma oportunidade às pessoas sanarem as suas dívidas. Eles iam lá e retiravam os seus bois, retiravam os instrumentos de colheita, retiravam as suas terras e deixavam as pessoas à mercê da própria sociedade. Essa exigência só pode ser satisfeita se o devedor vender a si mesmo como escravo. Não havia outra opção. Quando a gente vê o Egito, a gente vê que quando vem as pragas do Egito, quando há aquela fome extrema dentro do governo de José, primeiramente são vendidos os terrenos, depois são vendidos os animais, depois são vendidos as próprias pessoas, e elas se tornam escravas. Mas eram grandes quantias, e no caso de Israel nessa época, pequenas quantias eram necessárias, suficientes para fazer com que aqueles juízos trouxessem esse tipo de opressão. Ao invés de dar ao pobre o tempo necessário para que pudessem conseguir o dinheiro para pagar o seu empréstimo, o credor rico insistia no pagamento imediato. Isso não era possível. Por isso que culminava na presença, na ação do escravo como uma forma de pagar a sua dívida. E ele vai longe, ele vai mais, e ele fala: venderam por um par de sandálias. Não eram grandes somas, não eram grandes valores. Era o valor de um par de sandálias, R$30, R$40, R$50. Será que isso é um motivo suficiente para se pegar uma pessoa trabalhadora, pai de família, e encerrar ele na prisão? Mas eram isso que eles faziam. Eles não queriam de maneira nenhuma dar nenhum tipo de oportunidade. O desejo deles era apenas oprimir e ganhar, receber recursos. Cidadãos honestos que precisam de um pouco de ajuda para suprir as necessidades básicas da vida são tratados pelos cidadãos mais poderosos de Israel sem qualquer compaixão. Amós defende o direito do pobre, de acordo com o que é definido pelas tradições legais das Escrituras Sagradas. Amós não está querendo nada demais, ele só está aplicando as Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas que os juízes conheciam. Juízes esses que foram levantados no tempo de Moisés como pessoas que deveriam ser fiéis depositários da palavra de Deus, mas que começaram a ser pervertidos pelos próprios recursos que eram lhes oferecidos. Ele condena as atitudes do povo para com os necessitados. E aí você pode achar que isso está longe demais, mas isso está perto, bem perto de nós.
Estava lá em Teresina esse fim de semana, vocês sabem bem, quinta, sexta e sábado. E aí, eu com alguns pastores estávamos indo, eles estavam me levando para comer um lanche. E aí eu passei, aí tinha um homem bem maltrapilho, assim, ele falou assim: paga um lanche, estou com fome. Aqueles homens olharam para ele e viraram o rosto. O Senhor incomodou tremendamente, falou assim: faça alguma coisa. Eu fui lá para a moça lá do caixa e falei: aquele rapaz, se eu der o lanche para ele, ele vai comer? Não, ele vai comer, ele está com fome. Paguei o lanche para ele. Essas são ações pequenas, não estou falando para me engrandecer. Eu estou falando para você que situações como essa são apresentadas a você todos os dias. Pessoas que estão carentes, muito mais do que você acha que você precisa. Essas pessoas, elas estão necessitadas e carentes. Aquele povo de Israel olhava para essas pessoas com o mesmo desdém que muitas vezes nós olhamos. Você tem algumas moedinhas no teu carro para você abençoar vidas. Ou quando você para num farol, a sua preocupação é tudo menos olhar para aquelas pessoas que estão à sua volta. Amós condena as atitudes do povo para com os necessitados. A atitude correta para com o pobre é de cuidar deles, pois no passado Israel também foi escravo do Egito. Não esqueça que no passado você também era escravo do pecado e Deus te libertou. Essa libertação custa quanto? Qual é o valor dessa libertação? Qual é o preço de você ser livre, como Moisés cantou aqui? Essa liberdade é uma liberdade para você fazer o que você quer? Ou para você ser obediente ao Senhor? Essa liberdade não tem a ver com eu fazer o que eu quero e eu ter o meu livre-arbítrio, e sim eu ser obediente ao Senhor. O povo de Israel não entendia isso, e você não entende isso. Ao invés de seguir a lei do Senhor, Israel tratava seus pobres da mesma maneira como Tiro tratava seus escravos estrangeiros. Apenas uma moeda de troca, apenas uma forma de arrecadar recursos financeiros. Amós capítulo 2, verso 7. Só cuidado com o fio. Amós 2,7 diz: suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Que pó é esse? Sobre a cabeça dos pobres. E perverteram o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma mulher, a mesma jovem, e assim profanam o meu santo monte. Mais duas acusações sobre aquele povo que não rasgava o ventre de mulheres grávidas, mas que profanava o nome do Senhor através da sua palavra. Ele vem falando sobre a condição de oprimir os fracos. Amós não está descrevendo uma escravidão econômica dos pobres, ao invés disso ele está falando de uma opressão dos necessitados. A referência ao pó da terra é o símbolo da lágrima daquelas pessoas diante da opressão daquele povo. Pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas precisando ser vestidas, e não havia misericórdia. E eles choravam, olhavam para os ricos nos seus restaurantes, olhavam para as carruagens, olhavam para as pessoas muito bem de posses e falavam assim: me dá um pouco para eu comer apenas. E eles choravam. Esse pó da terra faz referência a essa humilhação que eles sofriam. Os israelitas anseiam tomar tudo para si o que os pobres possuem. E talvez você também pense assim: eu preciso salvaguardar o meu futuro, independente do que acontecer, independente com quem eu magoar e macular. Os israelitas ansiavam por jogar mais pó da terra na cabeça daquelas pessoas. Esse pó da terra, além das lágrimas, também faz referência à humilhação, a você não estar numa condição de penúria. Os israelitas tinham prazer em pisotear a cabeça dos mais fracos. Olhava para aquelas pessoas e eles tinham prazer em tripudiavam delas. Salmo 72, versos 12 a 14. Ordenam um tratamento correto do pobre e do desamparado e garantem a esse a proteção de Deus dos maus tratos. A palavra de Deus promete: você vai ser protegido, porque entende que aquele povo que deveria ser o fiel depositário da lei não é aquele que faz o que faz. Nós não estamos muito longe desse povo. Nós não estamos longe de pessoas que não cuidam de outras pessoas.
Cuidamos talvez no máximo daqueles que estão conosco nas nossas casas, mas passando das nossas portas, nós não estamos nem aí. As tradições legais mais antigas exigiam que se dividissem os bens com os pobres. Deus não está dizendo para você, se você estiver com vontade, divida o que você ganha com os pobres. Ele fala, dê esmolas. Entregue para as pessoas parte daquilo que você tem. O contexto de dízimos e ofertas, ele trabalha dentro desse contexto, em que nós procuramos, olhando para essas vidas, ser misericordiosos como Deus foi conosco. Na mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. Na mesma medida que nós somos cuidados, nós devemos cuidar dos outros. Mas não é assim que nós agimos. Os profetas mais antigos também condenavam a opressão do fraco. Os aflitos não são seres humanos livres, mas sofredores da manipulação humana. Abusar dos indefesos. A segunda metade do versículo capítulo 2, verso 7, descreve não só o abuso em relação aos pobres, mas também o abuso sexual das mulheres, em 3 situações. Primeiro, nós temos a condição do templo de Baal, em que Oséias, ele descreve o adultério que era praticado naquele altar. Muitas mulheres elas eram estupradas naqueles altares em honra àquelas divindades. Também relacionado, como ele fala, a relações de incesto com a mesma mulher. O pai tendo relações sexuais com a esposa e o filho, o enteado, ele tendo relações com a mulher também. E aquilo profanando. E eles não achavam que não tinham problema nenhum. Lá em 1 Coríntios fala dessa condição, de que o filho, ele tinha relações com a sua madrasta e todo mundo falava que era normal. Amós, ele já está mostrando esse pecado dentro da sociedade. Uma coisa que hoje é traduzida como o trisal, é aquele grupo de pessoas que faz o que quer, entre 4 paredes tudo pode. E é relacionado também à exploração de servas. Mulheres que eram fiéis servas, em que eram abusadas pelos seus senhores. A lei de Israel proibia isso. Era comum na cultura grega e foi altamente proclamado no futuro, na época do Novo Testamento. Na cultura romana, a mesma coisa. Mas Deus, ele não permitia que a pessoa que fosse serva, que fosse escrava, ela pudesse ser maltratada. Tinha que haver algum tipo de dignidade. E a quarta, dentro desse versículo, eles profanavam o nome de Deus. A reputação da santidade de Deus diante dos homens, ela é destruída quando aqueles que se declaram homens e mulheres de Deus agem como agem. Quando as pessoas olham para você na rua, no seu proceder, as pessoas dizem o quê? As pessoas se veem como homem de Deus, as pessoas se veem como uma mulher de Deus, ou eles olham e falam, olha lá o crente, olha lá esse aqui, se diz crente, o que ele faz? O que ele pensa? Como que ele procede no comércio dele? O que ele canta, o que ele fala, o que ele pensa? O que as pessoas olham para você e veem? Mesmo que você seja abastado de recursos financeiros, se você estiver agindo mal diante dos homens, você está maculando a glória de Deus. E Deus, ele não aceita isso. Apesar de alguns terem considerado esses pecados como práticas aceitáveis, Deus não aceita isso. Deus que defende os pobres, Deus que defende os desamparados e as considera um ataque ao seu próprio ser e um repúdio das santas tradições que a nação herdou. Quando ele vê você agindo como você age, quando ele vê você falando e procedendo ou se omitindo como você se omite, ele te julga como culpado. E muitas das lutas e dificuldades que você vai passar são consequências do pecado que você decide fazer hoje. Muitos de vocês que passam por aconselhamento comigo carregam aquela amarga frase: é consequência do seu pecado. E muitos estão cansados de ouvir isso, mas não há outra saída a não ser você voltar lá atrás, como Apocalipse diz: volta onde você caiu, conserta aquilo,
resgata o primeiro amor, para que então você volte a caminhar. Não há como você passar por cima, não dá para você jogar terra em cima, não dá para você deixar para lá. Você precisa resolver os problemas das causas que você causou no passado. Senão isso vai continuar te assombrando o resto da tua vida. E por mais que você gema, por mais que você chore, por mais que você fique cansado e indignado, o fantasma vai bater de novo na tua porta. Você sabe disso. Você vive isso. Amós 2:8. E se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas empenhadas, dadas como penhor, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados, aqueles juízes que eram iníquos. Eles prendiam as pessoas e usavam dos seus bens de uma maneira irreverente. Usavam para, como Tiago diz, para se esbanjar nos seus próprios prazeres. E ele começa dizendo que eles exploravam os necessitados por prazer. Facilmente podemos visualizar, através desse versículo, uma festa de bebedeira, em que os participantes se envolvem em relações imorais em cima das roupas tomadas dos pobres, que era uma prática. Quando eu devia para você algo, eu dava algo de garantia. Eu dava um pano, dava alguma coisa. Naquela época os pobres, eles tinham apenas um manto. E aí pegava-se aquele manto e entregava para a pessoa, e no fim do dia tinha que ser devolvido, porque fazia frio. Eu estava lá em Teresina, o calor estava de 40 graus. Quando o avião estava se aproximando de Brasília, o comissário falou assim: clima bom, 14 graus. Eu falei assim: misericórdia, ainda bem que eu estou com uma blusa. Como você imaginar que você vai ficar e passar uma noite inteira num clima abaixo de 14, 10, 12, 9 graus, 8 graus. Temperatura de Israel, uma temperatura praticamente de deserto, em que a temperatura durante o dia vai a 70 e de madrugada cai a quase negativo. E aqueles homens e mulheres, o que faziam? Eles pegavam a roupa daqueles homens que tinham sido dado em garantia, e em vez de devolver aquela roupa, o que eles faziam? Eles faziam farra com aquilo. Eles brincavam, como brincaram com o manto de Jesus. Vestiram Jesus com aquela capa carmesim, uma roupa de rei, tecido caro. E aí eles colocaram nele para falar: olha aí o rei. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele: olha a coroa do rei. Olha o cetro do rei. E depois repartiram as suas vestes. Eles tinham prazer em fazer aquilo, demonstrando o poder que eles tinham e a inculpabilidade que havia sobre a vida deles. Como você tem trabalhado e tratado a justiça? Como que você tem lidado com o outro homem, com o ser humano? Se você é uma pessoa que age como o povo de Israel, você também vai ser julgado pelo Senhor. Por mais que você viva na casa do Senhor, por mais que você participe dos cultos, o julgamento está próximo. E se Ele te ama, o julgamento na terra ele vai existir. E por mais que você queira sair desse julgamento, Ele não vai tirar. Se você não é filho, o julgamento é pior, porque o julgamento é na eternidade. E o julgamento na eternidade, ele não tem habeas corpus. O julgamento na eternidade não tem uma moção de alguém que decida dar uma anistia para você. A partir do momento em que você receber o juízo, a partir do momento que você estiver diante do Senhor, o julgamento ele vai ser final. Muitos acham engraçado isso. Eu, se estaria no teu lugar, eu estaria chorando. E as pessoas, elas estão sorrindo. Eu sei que as crianças, elas chamam a atenção. Eu sei que é engraçadinho você ver um sobrinho que você não vê há muito tempo. Mas nós estamos falando de vida e morte. Não tem espaço para você dar risada. Não tem espaço. E quando eu vejo as pessoas dando risada, eu olho e falo assim: elas não entenderam nada. Elas acham que amanhã vai ser um novo dia e que vai dar tudo certo.
e pode ser que não haja um novo dia. Se você deitar fechar os seus olhos hoje para dormir e você não tiver comunhão com o Senhor, quando você abrir os seus olhos, você vai estar no inferno. Um inferno em que há pranto, choro e ranger de dentes. E lá você vai ter muito tempo para você dar risada com as brincadeiras das crianças. Lá você vai ter muito tempo para isso. Se você está vivo, você tem uma oportunidade de você se arrepender. Eu iria um pouco mais à frente, mas eu vejo que o clima, ele não está um clima de seriedade, está um clima de festa. Eu não estou falando palavra de festa. Então eu vou encerrar aqui, esperando que o Espírito Santo traga um convencimento ao seu coração, de que se você não se converter dos seus maus caminhos, Deus ele vai vir com juízo sobre a sua vida. E se você morrer dentro desse juízo, você vai participar do inferno de dor e sofrimento ao lado de Satanás e seus demônios. Senhor, em nome de Jesus, louvo, adoro e bendigo o teu nome. Sei, Pai querido, que a sua perseverança, sei que como no juízo dessas nações, o Senhor, Pai querido, fala que por 3 transgressões o Senhor ainda perdoa, o Senhor aguarda, mas quando chega o seu limite, o Senhor dá um basta. Que os meus irmãos, minhas irmãs, que eu, Pai querido, que nós possamos, Pai querido, nos entender a seriedade da Tua Palavra. Pessoas vão à igreja apenas com o ritmo de celebração, mas a Tua Palavra, Pai, na sua grande maioria, talvez 90%, 95%, são palavras de correção e exortação, para que nós possamos corrigir os nossos caminhos e assim sermos semelhantes a Cristo. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que eu me alegrasse, mas para que com Ele chorasse por aqueles que se perdem dia após dia. Converte o nosso coração, Pai, a um coração igual ao seu. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.